Olá, bom dia. Aqui, pastor Odivan. Queria falar hoje sobre um termo bíblico que ajuda muito na compreensão da mensagem e que às vezes é mal entendido por muitos estudiosos até das Escrituras, quanto mais por leigos, que é o termo gentio. Na maioria das vezes nas Escrituras, o termo para gentio é um termo bastante conhecido nosso, vem da língua grega, que é etnikos, ou etnos, né? Etnos é da onde vem a palavra grupos étnicos, é, ética também, né? Etiqueta, tudo vem dessa palavra aí. E esta palavra foi usada para designar todos os povos que não eram judeus, né? Quem não era judeu era gentio ou étnicos. Bom, acontece que no tempo do Novo Testamento a cultura era greco-romana, quer dizer, a, aliás, o mundo era greco-romano. A cultura era grega e o governo, a política era romana. E a cultura grega alcançou um nível tão grande que a carta de Paulo aos romanos foi escrita em grego. Olha só, deveria ter sido escrita em latim, mas foi escrita em grego. Então isso quer dizer que em Roma se falava a língua corriqueira era a língua grega. A cultura grega levou a língua grega para todo o mundo romano. Antes o mundo era grego, depois se tornou romano. Bem, com isso, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, que ele foi o apóstolo designado por Jesus para a pregação entre todos os gentios, entre todas as gentes. Aí ele está dizendo que o seu ministério é para todos os povos, incluindo judeus e não judeus, né? Há muitas correntes aí, ou pelo menos uma corrente que eu sei, que acha que a palavra de Deus é só para os judeus e não para todos os restantes das pessoas no mundo. Porque só os judeus receberam as promessas, receberam as leis, receberam... Bom, isso é aquela questão dos judaizantes, né? Os judaizantes de antigamente, que queriam levar os crentes de Gálatas a outras práticas, a práticas do judaísmo, ainda estão entre nós. Os judaizantes ainda estão entre nós e estão com muita força, diga-se de passagem. Isso porque eu acredito que muita gente não entende bem as escrituras, não tem estudado bem as suas bíblias, ou tem apenas confiado no que dizem as pessoas sobre as escrituras e não vão realmente investigar, analisar por si mesmo. Bom, desculpa. É que o termo gentio foi largamente usado, e inclusive para aqueles judeus que tinham perdido a sua origem, né? Porque os judeus foram espalhados por todo o mundo. Então aqueles que não ficaram na sua terra ou que não mantiveram, mesmo que tenham sido dispersos, não mantiveram a sua cultura, eles também foram chamados de gentios. Eles também foram chamados muitas vezes de gregos. Quando se fala, por exemplo, muitas vezes designando que Paulo pregou aos gregos ali, muitas vezes era falando de judeus que tinham se aculturado da cultura greco-romana, principalmente grega, né? E que tinham perdido a sua linhagem, ou tinham perdido não a sua linhagem, mas tinham perdido os seus costumes, as suas tradições naturais, conservadas há muitos anos, há milênios, né? Por os seus antepassados. Por exemplo, quando fala em Atos capítulo 6, né, das viúvas, dos gregos que reclamavam, tal, está falando ali, provavelmente, né, com muita certeza está falando, de judeus que tinham se aculturados, eram chamados helenistas, né? Esses judeus que tinham se aculturado da cultura greco-romana eram chamados de helenistas. Mas Paulo diz, voltando ao nosso versículo
aqui para a meditação, Paulo diz em Romanos 5, que ele foi apóstolo de Jesus Cristo para todos os judeus, para todos os gentios, para todas as gentes, né? E em muitos outros textos das Escrituras, mesmo em Romanos, várias vezes na carta aos Romanos, Paulo deixa claro a distinção entre judeus e gentios, e ao mesmo tempo que diz que a bênção de Deus é para todos os povos, incluindo judeus e gentios. Todos os gentios, mesmo aqueles que não eram helenistas. Por exemplo, em Efésios, fica notório isso, principalmente no capítulo 2, quando ele diz nós e vós, né? Ele usa o termo nós para ele e o seu povo, judeu, e também vós para os gentios. E diz lá que Cristo é aquele que veio para remover a parede de separação entre todos os povos. E a gente vê os conflitos, né, de gentes, né, pessoas diferentes dentro da igreja, e a gente vê que ali no Novo Testamento já existia isso, e a gente vê a distinção entre eles, entre judeus e gentios, e a gente vê que Paulo dá um tratamento assim de igual, né, participantes da graça de Deus. Então, judeus e gentios, todos os povos, Jesus mandou ir a todos os povos da terra, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Está usando o grupo ali, está usando a palavra étnicos, né? Grupos étnicos. Nós olhamos no Apocalipse, no capítulo 7, e vemos pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. Fica clara ali a distinção de que não é só judeus, não é só os helenistas, mas são todos os povos. Índios estarão diante do trono de Deus, todos nós estaremos lá para a glória de Deus. Deus abençoe.